Você já teve aquela sensação de estar no meio de tudo, mas ao mesmo tempo fora de tudo? Gente passando, barulho de cidade, conversas ao redor, e você ali, invisível, como se fosse só um espectador da própria vida. Taxi Driver é isso. É sobre um cara que tenta viver num mundo que já desistiu de fazer sentido faz tempo. Travis Bickle não é só um taxista. Ele é o retrato da solidão moderna. Funcional, presente, mas completamente desconectado. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Ele não é um monstro logo de cara. Ele é só um de nós. Um cara comum tentando parecer normal, se ocupando para não enlouquecer, mas e quando o vazio começa a gritar mais alto que o barulho da cidade? Trev mora numa das cidades mais cheias do mundo, e mesmo assim nunca esteve tão sozinho. A pergunta é, quantas vezes você também fingiu estar bem só para não incomodar ninguém? Quantas dores você ignorou só porque não parecia tão grave assim? A gente olha para ele como um personagem trágico, um exemplo de loucura. Mas talvez o mais assustador seja perceber o quanto ele se parece com a gente. E se a solidão hoje for a doença mais silenciosa que existe? E se a gente estiver criando dezenas de Trevs por dia, só que com Wi-Fi, Stories e playlist no Spotify? Lançado em 1976 e dirigido por Martin Scorsese, Taxi Driver é mais do que um clássico do cinema. É praticamente um exame de consciência, um daqueles filmes que não envelhecem, porque a dor que ele mostra continua atual. Na época, a Nova York retratada no filme era suja, violenta e desorganizada. Mas mesmo que você nunca tenha pisado lá, tem algo na atmosfera do filme que parece familiar. A multidão que passa rápido demais, a sensação constante de estar deslocado, fora do eixo, como se o mundo estivesse girando e você tivesse ficado parado no meio do caminho. E é nesse cenário que a gente conhece Travis Bickle. No filme ele é vivido por Robert De Niro. E aí esse personagem, ele é um ex-fuzileiro naval recém-saído da guerra do Vietnã, com insônia crônica e uma tentativa constante e frustrada de se reconectar com o mundo civil. Ele arruma um trabalho como taxista noturno. E não é só para ganhar dinheiro. É uma forma de se manter ocupado, de fugir da própria cabeça. E isso já diz muito sobre o tipo de vazio que ele carrega. No começo, Travis até parece normal. Ele conversa, sai com colegas, até consegue um encontro com Betsy, uma mulher que ele idealiza como pura no meio da sujeira da cidade. Mas aos poucos, a casca começa a rachar. O olhar fica mais frio, as palavras mais duras. O mundo vai deixando de ser um lugar cinza e começa a parecer uma guerra. A solidão de Travis não é só por estar sem ninguém, é por não conseguir mais se conectar com ninguém. Nem com a cidade, nem com as pessoas, nem com ele mesmo. E isso vai criando uma bolha, uma pressão invisível que cresce até explodir. E aqui entra o ponto mais delicado e mais importante dessa história. Taxi Driver não é sobre um vilão, é sobre um cara que está afundando enquanto o mundo inteiro finge que não vê. Scorsese nunca segura a nossa mão para dizer se Travis é herói ou monstro. E é justamente esse desconforto que torna o filme tão necessário. Porque talvez o mais difícil de aceitar é que você entende Travis. Você já sentiu um pouco do que ele sente. Aos poucos, o filme vai nos preparando para algo inevitável. Quando a solidão vira rotina, ela deixa de doer, mas continua corroendo. E uma hora, ela transforma até o mais comum dos homens em alguém que o mundo não reconhece mais. O que mais me pegou revendo Taxi Driver não foi a violência, nem a frieza com que o Travis atira nas pessoas ali no final, por exemplo. Mas o que pesou pra mim, de verdade, foi perceber o quanto tudo aquilo estava sendo construído devagar, no silêncio. O filme começa com uma cidade suja, enevoada, lotada de luzes, mas nenhuma ilumina Travis de verdade. Ele é um corpo vagando, alguém que observa, mas não participa. E esse é o primeiro sintoma de solidão crônica, a desconexão emocional. Você ainda está ali, mas já parou de pertencer há muito tempo. Travis até tenta criar uma rotina normal. Ele trabalha, frequenta lugares, escreve cartas para os pais, mas tudo isso é muito mecânico. O que ele escreve não revela afeto, revela fuga. Eu sou um agente do governo, por isso não posso revelar meu endereço. Foi a carta que ele escreveu para os seus pais. Essa é uma das frases mais cruéis do filme,
porque a mentira é o único jeito que ele encontra de manter algum tipo de laço com os pais. Um laço inventado, porque a verdade é insuportável demais para ser compartilhada. Travis sabe que está se afastando do mundo, mas ninguém vê, ninguém pergunta. E é aí que vem a parte mais triste. Ele começa a se acostumar com isso. A solidão vai virando rotina, depois identidade e, por fim, uma lente distorcida pela qual ele passa a ver o mundo inteiro. Ele tenta se aproximar de Betsy, por exemplo, mas não consegue, porque já não sabe mais como agir. Ele leva ela para o cinema pornô, achando que aquilo é um encontro romântico, porque para ele, a sujeira do mundo virou padrão. Ele não consegue mais distinguir o que é delicadeza, respeito ou sequer humanidade. Você é como os outros, fria e cheia de merda. Travis diz isso para Betsy depois que ela o rejeita. Mas na real, ele tá falando com o mundo inteiro. É o grito de alguém que não suporta mais o peso de não ser visto. É como se dissesse, se vocês não me enxergam, então eu vou fazer vocês me olharem. E ele fez. Um dos momentos mais simbólicos do filme é quando Travis decide se preparar. Ele começa a treinar fisicamente, raspa o cabelo, constrói um sistema de armas escondido no braço. É como se ele criasse um novo eu, um guerreiro, um justiceiro. Mas essa transformação não é empoderadora. Ela é desesperada, porque ele não está tentando ser forte, ele está tentando ser notado. Ele precisa existir para alguém, nem que seja como ameaça. E aqui entra um ponto extremamente atual. Quantos homens hoje, jovens, solitários, sem laços emocionais reais, acabam mergulhando em comunidades de ódio, fóruns tóxicos ou ideologias violentas, simplesmente porque ali alguém finalmente disse para eles: você importa. A dor emocional não tratada vira fúria e a fúria com o tempo vira projeto. Travis planeja um atentado e depois salvar Iris, uma menina de 12 anos que trabalha em serviços adultos. Mas será que ele quer mesmo salvá-la? Ou ela é só um símbolo que ele escolheu para justificar o próprio colapso? O final do filme é tão desconfortável quanto ambíguo. Travis mata os cafetões, se fere gravemente e quase morre, mas não morre. Ao contrário, ele é aclamado como herói. Iris volta para casa, a cidade sorri e Betsy até aparece de novo, sentada no táxi dele como se nada tivesse acontecido. Mas e se nada disso tivesse de fato acontecido? Há quem defenda que o final é apenas uma fantasia redentora de um homem morrendo, alucinando por um final digno. Porque o verdadeiro final seria trágico demais. Travis sangrando, sozinho num quarto sujo, com a mente destruída e o mundo seguindo em frente. Seja qual for a verdade, o que importa é o que isso diz sobre a gente. Talvez a gente precise tanto de uma história com sentido que esteja disposto a inventar uma, mesmo que baseada em sangue. Quando eu assisti Taxi Driver pela primeira vez, eu achei que era só sobre um maluco armado. Mas depois de um tempo, eu comecei a enxergar Travis em pequenas coisas, como por exemplo na rolagem do celular às 3 horas da manhã. Nos dias em que a gente evita contato só porque está cansado demais para fingir que está bem. Na vontade de fazer algo grande só para dar algum sentido ao caos. E aí eu me perguntei, será que eu também estou me acostumando com a solidão sem perceber? Travis Bickle não nasceu um monstro. Ele foi construído pelo silêncio, pela indiferença, pela rotina entediante de fingir que estava tudo bem, enquanto o mundo passava por ele como se ele fosse só mais uma sombra. E se você acha que isso só acontece em filme, talvez já tenha se acostumado demais com a anestesia que virou a vida moderna. A gente não percebe, mas estamos cercados de gente como Travis. Gente que fala sozinho no transporte público, que posta uns textos estranhos no Instagram, que desaparece das redes e ninguém pergunta o porquê. Gente que ainda tá ali, mas por dentro já foi embora faz tempo. E é por isso que Taxi Driver incomoda tanto. Porque ele não mostra um psicopata, mostra um cara normal, como eu e você, que só queria ser notado. E que depois de não ser ouvido por ninguém, decidiu gritar do pior jeito possível. A real é que Travis não é exceção. Ele é o resultado. Ele é o produto final de uma sociedade que ensina você a fingir força enquanto desaba por dentro. E quando você finalmente quebra, a mesma sociedade aponta e fala: olha lá, mais um maluco. Você entende o que isso significa? A gente está cultivando uma fábrica silenciosa de pessoas invisíveis. E uma hora, uma delas quebra. E quando quebrar, não vem dizer que foi surpresa. A pergunta que fica é só uma: quantos Travis você ajudou a construir hoje, só por não ter feito nada?